Olá! Vamos para mais um podcast Segredo Delas. E hoje esse podcast está mais que incrível. Nós vamos descobrir um segredinho, gente, muito pouco falado. Minha convidada de hoje é a doutora Verônica Palmiro. Ela é médica reumatologista, intitulada pela Sociedade Brasileira de Reumatologia, especialista em densitometria óssea, é pós-graduada em dor crônica. É professora da Universidade Estadual do Mato Grosso, é mestre e doutora. Além disso, ela é a mãe do Barrinho e tá gravidinha novamente. E ela é apaixonada por filmes e viagens. Hoje eu tenho o prazer de receber a minha amiga aqui, doutora Verônica. Obrigada por ter vindo. Obrigada a você pelo convite, Joyce. É um prazer para mim estar aqui com você, viu? Maravilhoso. E hoje nós vamos conversar sobre uma doença muito comum nas mulheres, que é a fibromialgia. Será que a fibromialgia tem alguma relação com o libido? Será que interfere sobre isso? É isso que nós vamos descobrir hoje. Verônica, me fala um pouquinho, como que foi essa sua trajetória na reumatologia? Por que você escolheu fazer a reumatologia? Então, quando eu terminei minha graduação na UFMT, eu escolhi primeiro o caminho da clínica médica, porque eu gosto muito de ser clínica, de clinicar através de medicação. Não gosto da parte cirúrgica, nada disso. Na residência de clínica médica, o que me motivou a fazer reumatologia é que as pacientes reumatológicas, elas não contribuíram para o processo de adoecimento delas. Então, a paciente que tem doença autoimune, ela nasce com a autoimunidade, então ela não teve nenhum fator exógeno, ela não fumou para ser autoimune, ela não tomou bebida alcoólica para ser autoimune, ela não contribuiu com o desenvolvimento da autoimunidade, assim como pacientes com fibromialgia. São pacientes que nascem com essa predisposição e evoluem, desenvolvem essa doença sem ter nenhum fator de contribuição para esse processo de adoecimento. Então, isso me encantou, porque eu quis tratar essas pacientes que nasceram com essa predestinadas a ter isso, né? É isso que me motivou. Nossa, essa informação, já começamos com uma informação aqui muito interessante. Então, essas pacientes, porque quando a gente fala de doenças de uma forma geral, a maioria, entre aspas, a pessoa meio que contribui, né? Então, olha que incrível, porque às vezes a gente fica pensando, por que eu, né? O que eu fiz para estar assim? Então, dessas doenças autoimunes, a gente já pode tirar um pouquinho dessa culpa, porque o que a mulher tem na vida é culpa, né? Isso, exatamente. Muito interessante isso. Já começamos com a aula, gente. Que aula! Por exemplo, quando eu fazia clínica médica e eu rodava ali na parte da hepato. Então, eu atendia muitos pacientes com cirrose por álcool, cirrose alcoólica. Então, eram pacientes que bebiam por muitos anos. Quando a gente faz pneumo, roda na pneumo, muitos pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, que são uma doença secundária ao tabagismo, ao uso de cigarro prolongado. E quando você roda na endócrino, você vê muitos pacientes diabéticos que têm relação com a má alimentação. E já na reumatologia, não. São pacientes que não tiveram nenhuma contribuição para esse processo de adoecimento. Isso me motiva. Nossa, muito, muito interessante, muito bonito também. E fibromialgia, o que seria fibromialgia? Fibromialgia é uma doença neuroendócrina, né? É uma doença neurosensorial, em que os pacientes desenvolvem um estado de hipersensibilização central, um estado de dor crônica arrastada por múltiplos fatores. Então, são pacientes que têm um fator genético muito bem relacionado, então é muito comum a paciente ter uma história familiar de fibromialgia ou depressão, ou mãe, ou irmã, algum parente de primeiro grau. Então, elas nascem com essa predisposição genética e elas evoluem com essa disfunção na regulação, na modulação do controle de dor. E essa disfunção, ela acontece a nível central, a nível de medula e encéfalo. Então, são pacientes que têm um distúrbio no controle de dor a nível central, que a gente chama de sensibilização central. Então, essa disfunção, elas nascem geneticamente predispostas e desenvolvem. Não tem nada que elas deixaram de fazer ou fizeram que cause esse processo de adoecer. Mas é claro que existem muitas medidas que tratam esse processo, esse adoecimento. Por exemplo, a atividade física, que é fundamental para corrigir isso, mas não tem implicância na origem, na causa. Mas o que eu, assim, por exemplo, como é uma pessoa, uma mulher, né, que não sabe que tem fibromialgia,
que ela pode sentir? Quais sintomas? O que ela fala, pensar, poxa, tem alguma coisa errada? Dor, Eu né? preciso procurar o reumato, preciso procurar ajuda, um médico. Invariavelmente elas iniciam um quadro com dor. Essa dor, por definição, tem que ser uma dor generalizada, então ela tem que doer do lado direito, esquerdo do corpo, abaixo e acima da cintura. É uma dor difusa, mal localizada. É osteomioarticular, então é dor na junta, dor nas articulações, dor na musculatura. E aí a dor, ela dói tudo. Dói mão, dói punho, cotovelo, ombro, dói couro cabeludo, dói quadril, dói joelho, dói pé. E essa dor ela é crônica, é uma dor que perdura por mais de 3 meses. Então é uma dor generalizada de evolução crônica. Essa é a sintomatologia inicial e principal. Quando a mulher começa a sentir dor, geralmente ela tende a tomar algum analgésico, né? Ele melhora com um analgésico comum, por exemplo, não sei, uma dipirona, um paracetamol? Os analgésicos comuns, eu converso com os meus pacientes que eles são paliativos. Eles só tratam o sintoma, não tratam a causa, a doença. Então, eles melhoram por 6 a 8 horas, que é o efeito do analgésico. Mas a dor, ela é crônica e diária. Então, passando esse horário, a dor volta. Então, aquelas pacientes que, eu tô com dor, não consigo nem falar onde dói, porque dói tudo. Toma um remédio, sempre tá voltando, tá tomando sempre esse remédio, já é um sinal, né? De alguma coisa tá errada, porque tá persistindo, né? Nossa, e viver com dor é muito ruim, porque limita tudo, né? Toda a sua área da sua vida, né? E influencia nos estados emocionais, porque a dor, sentir dor é muito ruim. Então a dor vai gerando tristeza, falta de prazer, falta de motivação, e essa tristeza vai piorando cada vez mais a dor, entra num ciclo de retroalimentação. É importante também falar, Joyce, que a dor é o sintoma principal, central, mas existem inúmeros outros sintomas associados à doença, como formigamento, que a gente chama de parestesias, principalmente em mãos. Espera só um pouquinho, gente, ó. Essa informação super importante mesmo. Aqui eu acho que se eu fosse vocês, eu pegava um caderninho já anotando, porque vamos começar uma aula sobre fibromialgia. Eu já tô aqui já gravando aqui essas informações super importantes. Então, porque normalmente, Vero, quando a gente fala de fibromialgia, a pessoa vem dor na cabeça, né? Então tem mais outros sintomas. Então vamos lá, agora vamos falar com calma que eu vou prestar bastante atenção aqui. Então, formigamento, principalmente mãos, pés, mas também pode formigar boca, dorso, qualquer região do corpo. Dor de cabeça, é muito comum o paciente ter dor de cabeça diária ou quase diária. Também é muito comum a paciente já vir com diagnóstico de enxaqueca crônica, já em uso de terapia para enxaqueca, e na verdade essa enxaqueca está relacionada à síndrome fibromiálgica. Distúrbios do sono são muito comuns, é invariável. Os pacientes com fibromialgia têm uma redução, têm insônia. Elas têm dificuldade de gatilho de sono, de iniciar o sono, de manutenção de sono, de terminar o sono. Às vezes têm dificuldade de dormir globalmente a noite inteira e têm sono não reparador. Então elas acordam cansadas. Aliás, o cansaço é um marco da doença e é um sintoma que chama fadiga crônica. Elas sentem fadiga, elas acordam cansadas e elas se sentem cansadas o tempo inteiro, não importa o quanto elas descansem ou a quantidade de horas que elas durmam. Também é um sintoma muito associado. Os transtornos de humor também vêm muito associado, o humor mais ansioso, o humor mais depressivo, por aquilo que a gente já comentou. A dor gera tristeza, desmotivação e desprazer, o desprazer vai dando mais dor. E redução de libido, lapsos de memória, névoa mental, alterações cognitivas, dificuldade de concentração, de reter atenção, também são sintomas associados. Outra coisa muito interessante, como a dor ela é generalizada, existem pacientes que não têm só dor osteomioarticular, pode ter, por exemplo, dor abdominal, dor pélvica, e aí essa doença ela se associa à dor pélvica crônica, a distúrbios intestinais, como síndrome do intestino irritável. Tem também, elas podem também sentir ardência, queimação ao urinar, não estando em vigência de infecção de urina. Nossa, é muito complexo. E são muitos sintomas, as pacientes sofrem muito, né? Muito sintoma. Eu acho também que é tão complexa essa patologia que até para fazer diagnóstico fica muito complexo, porque várias doenças podem ter esses sintomas. Então, como você já deu exemplo, né? Vem tratando enxaqueca crônica,
porque tem perfil para enxaqueca e não é só a enxaqueca, né? É uma das coisas. Em relação ao libido, né? Então, assim, a fibromialgia é uma patologia tratada pelo reumatologista, mas nós, como ginecologistas, pegamos muito no consultório, muito mesmo. Então, eu brinco que o ginecologista é o clínico geral da mulher, Sim. né? Porque elas chegam e contam tudo. Aí a gente vai vendo o que é da parte ginecológica, a gente trata, e o que não for, a gente vai encaminhando. Mas uma das queixas muito comum da fibromialgia é em relação a isso, a baixa do libido, né? A gente sabe que o libido tem N coisas envolvida, então não é só hormônio, como a maioria chega achando. Doutora, pelo amor de Deus, me dá uma testosterona aqui, me dá um hormônio, porque não dá. Mas a relação, assim, do tratamento em si, ou da doença em si, como é essa relação para diminuir o libido? Então, tem total relação. A redução do libido na fibromialgia, ela é multifatorial. A gente sabe, assim, pelo menos 7 fatores que influenciam. Por exemplo, o primeiro fator, a dor, a questão da sensibilização central. O paciente com dor na fibromialgia, ele sente dor ao toque, ela sente dor ao toque. Então, essa dor ao toque, dor ao movimento, gera um desprazer no ato sexual. Esse é um dos fatores. Outro fator, a alteração de neurotransmissor. Os pacientes com fibromialgia, como eu já havia dito, elas têm uma disfunção na regulação central da dor. E para controle de dor, atuam alguns neurotransmissores, como dopamina, serotonina e noradrenalina. Essas pacientes têm uma deficiência na produção desses neurotransmissores, por isso elas sentem dor. Mas a dopamina também é um neurotransmissor que dá a sensação de prazer. E aí baixa, a paciente sente menos prazer. A serotonina também tem relação com libido, baixa tem deficiência. A noradrenalina tem relação com a excitação sexual, com a ereção, né? A vontade. Isso, ela baixa, a paciente também sente esse desprazer. Então, elas são pacientes que têm comprovadamente deficiência desses neurotransmissores e isso atua diretamente no libido. Terceiro fator, a fadiga. O cansaço, elas estão cansadas o tempo inteiro. Então, o ato sexual é um ato que exige uma movimentação física, né? Então, o corpo entende como uma demanda física adicional que ele já não está aguentando nem com o basal. Então, é um outro fator. Terceiro fator, os transtornos de ansiedade e depressão associados. É muito comum o paciente com fibromialgia ter transtorno de ansiedade e depressão junto. Então, são doenças que causam desprazer, desmotivação, e isso reduz libido. Outro fator, terapia medicamentosa. O tratamento da fibromialgia, a segunda linha, a primeira linha é a atividade física, a segunda linha são os antidepressivos. Os antidepressivos e também a terceira linha, os gabapentinoides, influenciam diretamente na libido. Os antidepressivos, principalmente, causam redução da libido, é um efeito colateral das medicações. Então, quer dizer que você vai tratar uma doença que reduz libido com um remédio que reduz libido. É muito complexo. E também esses antidepressivos, alguns, ele também faz ressecamento de mucosa, né? Isso. Mucosa oral, mucosa vaginal. Então, além de eu não estar com vontade, ainda eu sinto dor, né? Então, é bem complexo mesmo essa situação. Mas para frente nós vamos falar como que a gente pode fazer para melhorar isso daí, né? Porque assim, a gente está falando tanta coisa de ruim, mas graças a Deus a medicina avança bastante e tem coisas que a gente pode fazer para melhorar essa vida, né? A qualidade de vida dessas mulheres. E você que já conhece alguém que tem fibromialgia, que precisa ouvir, ter essa informação, já envia esse podcast para sua colega, pela sua amiga, e leva essa informação que é muito útil e pode ajudá-la aí no futuro, né? Melhorar a qualidade de vida aí das mulheres de uma forma geral. Mas vamos lá, Verô, você já falou bastante coisa, assim, falou muita coisa que eu não sabia, Verô? Nossa, eu tô amando mesmo. Bom. E qual que a gente... quando a paciente, ela tem, né, já tem um diagnóstico de fibromialgia, tem tudo isso que você falou, né? Tá sofrendo. O que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida dessas mulheres? Você já falou alguns tratamentos, né? Mas esses tratamentos de impacto positivo na vida delas,
se a gente fosse numerar, mais ou menos, assim, olha, você que tem fibromialgia, você precisa fazer tal coisa, isso vai ser bom para você pro XYW. Qual a dica que você daria? Atividade física. Atividade física é o cerne do tratamento, é o ponto de partida, é a terapêutica mais eficaz. Eles fizeram um estudo comparando as pacientes que tinham fibromialgia e se tratavam somente com atividade física e as que tinham fibromialgia e se tratavam com medicação. As que fizeram só atividade física melhoraram mais do que as que foram medicadas. Então, a atividade física ela é mais eficaz no controle da dor e de todos os sintomas do que o próprio remédio. Então, a atividade física é fundamental. Ainda mais para melhorar os neurotransmissores, né? Como você falou, que Exatamente. atividade física libera serotonina, dopamina, Noradrenalina. adrenalina. Maravilhoso. Aí, assim, o que a gente recomenda de atividade física? A gente recomenda, no mínimo, 150 minutos por semana. Então, seriam 3 vezes por semana, 50 minutos. Essa é a dose mínima terapêutica. Mas quanto mais a paciente fizer, melhor ela fica, menos dor ela sente, menos remédio ela toma. Não existe dose máxima de atividade física. Então, eu recomendo fazer diariamente, no mínimo de segunda a sexta. Mas tem uma questão que é muito importante. Para introduzir, no momento de introduzir atividade física, toda pessoa, não só a paciente que tem fibromialgia, qualquer pessoa que para de fazer exercícios físicos por um período, quando ela introduz uma atividade física, ela sente dor porque ela está mobilizando uma musculatura que estava ali parada. Eu estou parada na academia tem 60 dias. Na hora que eu retornar, eu tenho certeza que as primeiras semanas doem. A paciente com fibromialgia, ela tem um baixo limiar à dor, ela tolera a dor muito menos, a dor é mais intensa e duradoura. Então, para ela aceitar essa dor da reintrodução da atividade física, a reintrodução tem que ser lenta e gradual. Então, vamos supor, eu recomendo muito caminhada. Ela vai caminhar na primeira semana somente 15 minutos ao dia por uma semana. Na segunda semana, ela aumenta para 25 minutos ao dia pela segunda semana. Na terceira semana, 35 minutos ao dia. Então, a introdução é lenta, é devagar, é aos poucos, para que o organismo tolere aquela dor do reencontro com o exercício. E existe algum exercício que seja melhor, por exemplo, não sei, pilates? Os aeróbicos. Os aeróbicos. Os aeróbicos são melhores e mais indicados, porque eles aumentam mais a produção de noradrenalina. E a metabolização, né? Isso, também. Quando a gente corre, a gente sente aquela ofegância, taquicardia da nora, né? E a nora é o neurotransmissor mais eficaz no controle da dor crônica. Ele é mais eficaz que a serotonina. Então, os aeróbicos, então caminhada, hidroginástica, natação, corrida, ciclismo, esportes. Esportes, né? Tênis, beach tênis, vôlei. Nossa, muito bacana. Muito bom. Isso. O Pilates também é maravilhoso, inclusive intercalar modalidades é melhor do que fazer uma modalidade única. Então, intercalar Pilates com aeróbico é melhor também. Tá? Intercalar modalidades, um exercício de força com aeróbico fica melhor ainda. E musculação para esses pacientes? A musculação ela é boa, mas ela não é a mais indicada. Por quê? Porque na fisiologia da musculação, a gente faz a lesão da fibra muscular. E aí, durante a regeneração, existe a hipertrofia. Quando lesiona a fibra, a paciente com fibromialgia sente uma dor muito intensa. Aquela dor que a gente sente da musculação, que eles falam de no pain, no gain. Essas pacientes elas não toleram, então não é a mais indicada, mas eu tenho pacientes com fibromialgia que preferem fazer musculação por estética. Elas querem a hipertrofia, o corpo definido, e elas se mantêm bem fazendo só musculação. Resumindo, entre não fazer nada e fazer musculação, faça musculação. Mas se tiver que escolher, os aeróbicos intercalados com exercícios de força são melhores. Então, uma forma da gente gerenciar, né, da mulher com fibromialgia, gerenciar isso é atividade física, né? Eu acho, então, para resumir aqui, fazer uma atividade física, de preferência os aeróbicos, com começo gradual, né? Escutando o seu corpo, né? Isso. Então, indo de acordo com a sua evolução, que cada um também, uma coisa que a gente tem que frisar bem é que as pessoas são únicas, são individuais. Então, às vezes você tem uma colega, uma forma certa, né? Porque às vezes você tem uma colega que também tem fibromialgia e ela consegue fazer mais atividade, um exemplo, né? Ou a própria musculação, como você falou, e você não consegue. Então, mas isso está tudo bem. A gente tem que ir evoluindo, melhorando a qualidade de vida de como a gente pode, né?
E a densimetria óssea nesse contexto para essas pacientes? A fibromialgia não tem tanta influência na saúde Saúde óssea, óssea. Não, agora sim, tem uma questão. A fibromialgia, a idade de início, né, o pico de incidência da doença é acima dos 40 anos, principalmente entre 40 e 50 anos, e a menopausa é uma situação que piora muito os quadros fibromiálgicos. E quando a paciente tem a menopausa e entra no climatério, já existe pelo climatério essas reduções hormonais, você vai explicar muito melhor do que eu, né? Esse risco, essa predisposição à osteopenia e osteoporose. Mas a fibromialgia em si não influencia na saúde óssea, só que combina as idades. As idades, entendi. E aí é super interessante que eu recebo muitas pacientes que têm a menopausa e quando entram no climatério pioram muito da parte fibromiálgica. E aí elas me procuram e elas falam, doutora, por que só agora? Eu falei, porque você parou de menstruar. Houveram que é a queda do estrogênio e da progesterona, que tem uma influência aí muito grande aí na parte de dor, do processo. Agora, em relação ao libido, para essas pacientes com fibromialgia, o que eu costumo falar? Primeiro, tentar fazer o gerenciamento da doença, né? Eu acho que essa é a palavra, eu penso. Porque é uma doença que você vai acompanhar e vai gerenciar. Vai fazendo atividade física, vai tentando ver a medicação, a dose certa para você e tentando diminuir para melhorar a qualidade de vida. E fazendo algumas coisas também para melhorar o libido, assim, porque o libido não é só o hormônio, que você falou, né? Então a dor vai influenciar, até o estímulo, né? Então, assim, conversar com o parceiro é importante. Outra coisa super importante, Joyce, é a qualidade do sono, né? Isso. A privação do sono que elas têm, a insônia, o sono não reparador, influencia diretamente no libido. Então, corrigir a qualidade do sono interfere diretamente na melhora do libido. Isso. Outra coisa, essa pressão, né? A mulher, ela tem a multifunção. Ela tem que ser profissional, ela tem que ser mãe, ela tem que ser dona de casa, ela tem que ser filha. E a gente se preocupa demais com tudo isso. A gente quer ser perfeito em todos os setores. Então, esse excesso de preocupação também influencia diretamente no libido. Então, entender que nós somos super mulheres, mas que não somos perfeitas. Isso mesmo. E outra coisa também, entender que tem momentos da vida que a gente tem que se priorizar. Então, eu falo muito isso no consultório, que a gente cuida de todo mundo, mas para a gente cuidar, a gente tem que estar bem. Então, se a gente não tá bem, a gente não cuida direito e daqui a pouquinho a gente fica tão mal que a gente não consegue cuidar de forma alguma. Então, se você, né, eu acho que se a mulher tá passando por um momento mais difícil, mais delicado, ou não descobriu a fibromialgia, ou acha que tem que parar, rever, olhar os sinais do corpo, o que o corpo tá falando para ela, procurar uma ajuda, um profissional adequado, né, um reumatologista, uma médica adequada, e se reorganizar e começar a fazer esse gerenciamento da vida, desse processo aí de envelhecimento. Porque de uma forma ou de outra, assim, as coisas parecem que começam um pouquinho mais a partir dos 40 anos. Então, eu acho que essa idade de 40 anos, eu acho que é uma idade que a gente tem que parar e fazer rebobinar, sabe? Ver o que a gente está fazendo, o que o nosso corpo está respondendo, como é a nossa vida, o que a gente tem que prosseguir, o que a gente tem que mudar, o que a gente tem que parar. E começar a nos priorizar, colocar a mulher, assim, você na sua agenda aí de prioridades, né? Eu acho muito isso. E uma coisa que a gente consegue de tecnologia para aquela que está tendo muito ressecamento por causa da medicação e está tendo impacto nisso, né? Às vezes conseguiu melhorar o sono, conseguiu não estar tão irritada, a dor não está tanta desse jeito. Às vezes tem uma vontade de ter relação e na hora que for, vai ter relação, tem muita dor na penetração, ou não consegue lubrificar e tem todo esse transtorno. Então, o que a gente tem hoje no mercado, que dá pra gente usar, são os hidratantes íntimos, que a gente tem, igual o hidratante que a gente tem na pele, a gente tem também lá para a região da pepeca, a gente tem laser hoje para atrofia, né, para ressecamento. Óbvio que tem que ser avaliado, não é para todo mundo, e se bem indicado ajuda também a melhorar a qualidade de vida. Então, assim, hoje a gente tem muitas ferramentas, né, que a gente pode melhorar e relacionar as especialidades. Eu acho que hoje a gente... É um tratamento multidisciplinar. Eu acho que não dá para fazer sozinha. Exatamente. Né? Não dá para fazer sozinha. E hoje, cada dia mais,
A medicina em si é bem individualizada, mas assim, poxa, eu tenho você. O que você precisa? Eu consigo te ajudar aqui, a outra colega vai te ajudar ali, a gente conversa, né? A gente troca e veja, olha, eu tô com uma paciente assim, assim, assim. Eu fiz isso, o que que você acha? Ah, eu acho que dá para fazer tal coisa. E a gente conversando, eu acho que o quem tem maior ganho é o paciente, né? Essa integração multidisciplinar é fundamental. Fundamental mesmo, também Sabe gosto. uma coisa muito interessante, Joyce, uma pergunta que eu recebi essa semana no consultório sobre a fertilidade. Se a fibromialgia influencia na fertilidade. Não, ela não tem nenhuma influência sobre a fertilidade. A mulher e o homem, eles mantêm a fertilidade normal. Ela só influencia a libido, o libido, ela reduz esse desejo sexual, né? Mas não impacta em poder ou não engravidar. Ah, isso é uma informação importante, muito importante mesmo. E só assim, para finalizar, para fechar, fibromialgia, como que a gente faz o diagnóstico? O diagnóstico é clínico. É a anamnese, a história clínica da paciente, dessa dor crônica generalizada, mais todos os sintomas associados, mais o exame físico. Eu examinando a paciente, palpando as articulações e evidenciando que não existe processo inflamatório articular. Não existe até o momento nenhum exame, nem laboratorial, nem de imagem que faça esse diagnóstico. Na primeira consulta desses pacientes, eu costumo pedir uma rotina de exames, porque existem muitos outros fatores endócrinos que influenciam em dor crônica, distúrbios endócrinos, como diabetes, hipohipertireoidismo, deficiência de vitamina D, hiperparatireoidismo. Então, são alterações endocrinológicas que eu tenho que também corrigir para conseguir tratar a dor dessas pacientes. Mas não tem um exame específico que vem escrito é ou não é fibromialgia. Isso que eu estava pensando, porque tem algumas vitaminas, né, e sais minerais, por exemplo, magnésio, né? A falta de magnésio também interfere bastante no sono. Então aí também tem que regular isso daí. Vitamina D, a falta dela, tem gente influencia diretamente na dor. É uma influencia das diretamente causas na de dor, dor, né? Então hoje, por exemplo, a gente foge muito do sol, mas é tudo na vida é um equilíbrio. A gente precisa um pouquinho dele, ter uma fonte de vitamina D. Então, olhar para isso também é importante, né? Da parte de vitaminas, de sais minerais, enfim. Mas, Verô, que papo gostoso, Verô. Eu acho que foi bastante segredinhos aqui contado, né? Bastante coisa, aham. E, Verô, E você sabe que as pacientes, elas morrem de vergonha de perguntar sobre a libido. Principalmente olha, os homens, porque existe fibromialgia em homem também. É bem mais raro, é muito mais comum em mulheres. Hoje a gente tem 9 mulheres para cada homem, mas também eu tenho inclusive vários pacientes com fibromialgia que são do sexo masculino. E eles têm muito receio também de falar sobre isso, sabe? E não tem que ter, a gente está ali para tirar dúvida, para sanar, para explicar e para tentar ajudar. isso, e para ver como pode melhorar. Mas, nossa, eu nem pensei sobre homem, sabia? Quando a gente fala, como é engraçado, né? Mas quando você fala de fibromialgia, parece que é exclusivo de mulher, né? E nem sempre é assim como o câncer de mama. Quando a gente fala muito de câncer de mama, que é da minha área mais, a gente pensa mais em mulher e pouco em homem. Mas olha que interessante, homem também tem fibromialgia. Então, se você tem maridos, filhos, que sente muita dor, que tá com algum distúrbio importante da parte psicológica, né? Talvez pensar sobre isso, marcar uma consulta, isso é bastante interessante, uma informação bem, bem importante também sobre isso. Mas, Verô, quem quiser te acompanhar, achar você, me conta aí quais as suas redes sociais, onde te acha, onde você trabalha. Bom, então a minha rede social é @veropalmiro. É um Instagram tímido, não tem nada muito profissional ainda, mas eu pretendo melhorar, investir nessa comunicação com o paciente que é tão fundamental hoje em dia, né? E eu atendo no Centro Médico Palmiro, que é a nossa clínica, que fica aqui em Cáceres, na Rua Riachuelo, número 419. Se você tem dores frequentes, insônia, homem, mulher, que já está tratando, não melhora, vale a pena passar em consulta no reumatologista, né, com a Verô, investigar. Talvez você tenha uma fibromialgia e está sofrendo aí sem necessidade. E lembrando que libido diminui sim na fibromialgia, pela doença em si, pela medicação, mas temos tratamento.
E se isso tem impacto aí na sua vida, te limita de alguma forma, também procura ajuda, marca consulta com seu ginecologista, passa aqui na MAC, ou ir com a Vero junto, que tem tratamento, a gente não precisa viver de forma ruim, não precisa ficar sofrendo tanto, porque hoje a medicina está extremamente avançada e a gente consegue dar qualidade de vida aí para muitas pessoas, né, Vero? E se viver com dor não é normal. Não é normal, muito bem. E Vero, se você pudesse enviar um áudio pelo WhatsApp, esse áudio chegasse para todas as mulheres do mundo inteiro, qual mensagem você passaria para elas? Exatamente essa, viver com dor não é normal. Se você sente dor diariamente há mais de 3 meses, procure assistência, procure um reumatologista, que você precisa de tratamento para melhorar a sua qualidade de vida, porque a vida é tão curta que a gente tem que viver bem. Isso né? mesmo, Vero, isso mesmo. Vero, muitíssimo obrigada, amei o papo, foi tão rápido, eu sou tão rápido. Obrigada mesmo, Obrigada a você pelo convite, viu? Um viu? beijo. Gostei mesmo, foi ótimo.